o item 21 do material didático, Jacó foge de Esaú. Bom, estamos procurando sempre fazer uma cronologia para nós identificarmos achados arqueológicos interessantes daquele momento. Então a Bíblia é a nossa base, né? Sempre lembrando que, claro, nós como cristãos temos que acreditar que a Bíblia é um documento confiável. Esse liberalismo teológico, esse ensino que está tendo aí de que tudo isso aqui seria invenção ou cópia, plágio de lendas pagãs, isso é inaceitável para a nossa fé, tá ok? Então a Bíblia é um documento confiável e nós estamos pegando as datas bíblicas como base para a nossa cronologia. E em paralelo estamos vendo os achados arqueológicos. Então Jacó, nós vimos o seu nascimento, ok? Que foi em 1892, tá? E agora em 1852 ele foge de Esaú. Em Gênesis 26:34 diz: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Interessante que a Bíblia ela não dá a data, vamos dizer, que Esaú foge, que Jacó foge. Mas como isso ocorre, esse casamento de Esaú ocorre logo após a fuga de Jacó, então nós interpretamos que Jacó fugiu com 40 anos também. Esaú casou com 40 anos e Jacó também fugiu com 40 anos. O comentário, a explicação diz: logo após Esaú se casar, Isaque ordena que ele lhe prepare um guisado. Era o momento de Isaque abençoar a Esaú, mas a bênção foi dada a Jacó, que precisou fugir, pois havia mentido para seu pai. Ele vestiu uma roupa, uma pele, para parecer como Esaú, que era peludo. E assim ele tomou essa atitude controversa, esse erro grave, né? Sempre lembrando, Deus não vai abençoar Jacó por esses erros, mas Deus abençoa o homem que muda de vida. Jacó fugiu no momento que Esaú casou-se. Logo concluímos que Jacó fugiu no ano 1852 a.C. Isaque contava com 100 anos. Jacó permaneceu 20 anos em Padã Arã, retornando em 1832, aos 60 anos. Ou seja, eles já foram 20 anos que eles estavam separados. E nós vemos também que Esaú teve ali a bonita atitude de perdoar o seu irmão, que havia tomado a sua primogenitura, mas também, pelo visto, Esaú foi abençoado por Deus, assim como aconteceu com Ismael, porque ali ele já liderava um grande exército, né? Então foi abençoado por Deus. Bom, se ele fugiu em 1852, né, nesse período, observe que interessante, Sem ainda era vivo na Mesopotâmia, certamente vivendo na Mesopotâmia, a Bíblia não diz, né? Mas observe que Abraão morreu, nós vimos que Abraão, pela cronologia bíblica, ele morreu em 1877 a.C., tá ok? E Sem morre em 1842. Em Gênesis capítulo 11, versículo 11 diz: e viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Então, se nós vimos aí, é interessante Abraão viver 175 anos, então só depois do dilúvio, Sem viveu mais 500 anos, ou seja, Sem teria vivido, ele nasceu cerca de 98 anos antes do dilúvio, então ele teria vivido cerca de 598 anos. E por esses cálculos, então Sem morreu ali próximo do ano 1842 a.C., né? Se Abraão ainda vivesse na Mesopotâmia, Sem teria visto a morte de Abraão. Como Sem nasceu antes do dilúvio,
Ele ainda tinha uma vida ainda mais prolongada. E ao mesmo tempo, essa cronologia é interessante, porque alguns dizem o seguinte, que antes do dilúvio, a vida dos homens não era longa como parece, seria simplesmente um calendário diferente, uma contagem diferente. Mas quando nós vemos a contagem da vida de Sem após o dilúvio, nós vemos que realmente o calendário, ainda que fosse próximo, não era exato, né? Mas não era uma grande diferença. Tá bom? A questão é que antes do dilúvio as pessoas realmente tinham uma vida mais prolongada, tinham uma saúde superior, certamente uma inteligência superior. Eu já citei exemplos para vocês, o próprio Noé conseguiu construir a arca para suportar aquela tempestade, né, de 40 dias e 40 noites, e aquela tempestade, a arca deve ter sido uma construção que exigiu uma inteligência tremenda. Vamos lembrar também que antes do dilúvio, pela cronologia que nós vimos, foram construídas as pirâmides pelos descendentes de Caim e foram construídas, teve desenvolvimentos científicos importantes entre os descendentes de Sete, que seriam os sumérios, os descendentes de Caim. Caim seriam os habitantes da terra de Quemete. Então, quando a Bíblia diz que Sem viveu 500 anos após o dilúvio, quando já está apresentando contagens de Abraão, de Isaac, de Jacó, então mostra realmente que, ainda que pudesse ser um calendário um pouco diferente, que tinham calendários lunares, solares, nessa época, pelo que nós vemos, todos os calendários eram lunares, né, baseados na lua, mas tinha uma diferença pequena, era cerca de 10 dias por ano. Tá bom? Então, realmente, os homens que viveram antes do dilúvio, essa contagem era real, os homens realmente viviam esse tempo. Tá bom? Isso é mostrado aqui na história de Sem. Eu ainda comentei no material didático. Pela cronologia bíblica, Arfaxade nasceu 2 anos após o dilúvio, logo no ano 2342 a.C. Nesse momento, Sem contava com 100 anos. Gênesis 11:10 diz: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Subtraindo 500 anos, encontramos o ano de 1842 a.C., para a morte de Sem. Tudo indica que Sem continuou vivendo na Mesopotâmia, apesar dos termos dos seus filhos terem sido invadidos pelos descendentes de Cã, liderado por Nimrod. Sem deve ter permanecido na Mesopotâmia, mas não temos como saber se ele foi envolvido em idolatria. O mais provável é que a idade de 500 anos não permitisse uma peregrinação tão grande até Canaã. Não sabemos se Abraão manteve contato com Sem durante a presença em Ur dos Caldeus e depois em Harã. Bom, eu falo que Sem, claro, estava vivo por essa cronologia bíblica quando Abraão sai lá da Mesopotâmia. Por que Sem não veio junto? Provavelmente a sua idade já avançada, nessa época talvez ele estivesse próximo de 100, de 400 anos, desculpe, de 500, de 400 anos, então seria uma caminhada muito longa. E realmente o plano de Deus era que Abraão partisse sozinho. Né? Então nós não sabemos como foi a vida de Sem, mas vamos acreditar que ele teria permanecido